Pare de ficar com raiva do seu marido e vai fazer aquilo que você tem vontade de fazer. Ao invés de colocar ele para crescer, cresça você mesmo, cuide de você, esteja bem com você mesmo, para depois você procurar a fazer os outros se sentirem bem. Porque só pelo fato de você estar bem, o seu casamento pode mudar, o seu relacionamento pode mudar. Por que eu estou falando isso? Porque muito tempo atrás, eu ficava ali insistindo para o Valério estudar, por exemplo, porque ele veio do sul da Itália, e no sul da Itália, quem mora ou quem já viveu ali sabe que a maioria das pessoas elas não se preocupam com o diploma. Até porque a Europa ela tem várias possibilidades. Mas quando você vai para o norte da Itália, você vê que os jovenzinhos são mais estudiosos, os jovenzinhos fazem mais faculdade do que os jovens do sul. Talvez pela falta mesmo de, como que eu posso dizer, pelo desânimo, né? Só em saber que quando eles saírem, né, concluírem a escola, terminarem os estudos, eles não vão encontrar com facilidade trabalho, ou por eles quererem, sei lá, viajar muito cedo, comprar as coisas muito cedo e não depender dos pais. Eu não sei por que isso. Só que ali no sul da Itália eu sei que a maioria dos jovens eles abandonam a escola muito cedo. E o meu marido foi um desses. Faltavam 2 anos para ele concluir o ensino médio ali na Itália e ele simplesmente abandonou. E eu falava, nossa, faltava tão pouquinho. E eu coloquei na minha cabeça, gente, que o Valério, meu marido, ele tinha que crescer, porque ele é o homem da casa. Então eu ficava pensando assim, ele tem que crescer, ele tem que ganhar mais do que eu, porque ele tem que prover, tem que ser o provedor. Só que isso nunca acontecia. Eu incentivava o Valério a sair do trabalho e vir para a Inglaterra para poder mudar de profissão. E ele não queria. Agora que eu consegui isso, graças a Deus por sinal, porque eu fiquei sabendo, ele me contou esses dias, que a empresa que ele trabalhava na Itália fechou. Então, para vocês aí que ficaram me chamando de maluca por ter tirado meu marido de um contrato indeterminado, onde ele estava há mais de 10 anos ali na Itália, saiba que se a gente estivesse morando ali na Itália, ele teria perdido esse trabalho e a gente não poderia mais estar aqui na Inglaterra, porque a Inglaterra saiu da União Europeia. Então, eu ficava, voltando ao assunto, eu ficava contando com o outro, eu ficava contando com o Valério. Eu quero que ele cresça primeiro, porque aí ele vai ter dinheiro e aí eu vou poder crescer depois. E isso veio ficando na minha cabeça, e o Valério não queria estudar, ele não gosta de estudar. Tanto que agora eu fiquei insistindo também para ele poder fazer o curso de inglês e ele falou que não vai fazer e agora, ó, boca de siri, não falo mais e eu que fui estudar inglês e eu comecei a orar a Deus e pedir para Deus aumentar o meu salário, porque eu sabia que o Valério, ele não iria investir em estudo para mim, porque simplesmente ele é igual aquelas pessoas antigas, ele acredita, não é que não acredita, mas tipo, prefere só viajar, colocar comida dentro de casa, curtir a vida, né? E ele fala, nossa, eu já tenho um trabalho, eu faço tanto sacrifício para trabalhar, eu mereço então ter esse lazer. E eu já penso muito ao contrário, eu penso muito diferente dele. E as nossas discussões muitas das vezes foram porque eu ficava, olha, ao invés de gastar dinheiro com essa viagem aqui hoje, por que você não paga esse curso para você se especializar em outra área? E ficava aquela briga ali em casa e o Valério não mudava. E aí eu cheguei à conclusão que é uma decisão dele, é a escolha dele. Então eu comecei a pensar em mim, falei, não, eu quero estudar inglês, eu quero aprender inglês, então eu vou estudar inglês e esquece, se o Valério não quer aprender inglês, ele não aprende inglês e fica aí com o italiano e o português dele. Eu pensei também, eu quero me especializar em algo e eu comecei a pagar um curso para eu me especializar em algo aqui na Inglaterra e ter mais uma profissão. Comecei a investir em mim, gente, comecei a pensar em mim e parar de ficar incomodada com o que o outro não está fazendo e começar a fazer por mim. Então, se você está aí, casada, perturbando seu marido e falando para ele poder estudar, para ele poder crescer, começa você a fazer isso, peça para Deus. Eu pedi para Deus aumentar o meu salário para poder me dar possibilidade para eu fazer isso por mim.
Inclusive eu falava, vamos guardar dinheiro. E sempre que ele guardava dinheiro, ele arrumava algo para fazer e tirava o dinheiro da conta. Mas como o dinheiro era dele, porque o salário maior era dele, eu não podia fazer nada sobre isso. Então eu comecei a pedir para Deus, Senhor, por favor, faça com que meu salário aumente, porque ele não está conseguindo e eu quero conseguir juntar um dinheirinho. Então eu comecei a fazer por mim. Antigamente eu não queria tirar do nosso orçamento, eu não queria, por exemplo, fazer uma unha, porque eu falava assim, não, melhor o Valério não pagar as minhas unhas para poder sobrar um pouquinho de dinheiro a mais, já que o dinheiro maior vem do salário dele. Hoje eu não faço a unha para eu poder guardar dinheiro e isso é muito bom. Por que eu falo isso para vocês, gente? Parem de viver a vida do marido de vocês. Quando eu casei, eu comecei a fazer tudo... como que eu posso dizer? Até as coisas que meu marido fazia. Se ele comia muito macarrão, eu comia, inclusive eu engordei 13 quilos por isso. Eu comia macarrão, porque ele gostava de macarrão. Então era mais fácil para mim, por exemplo, cozinhar uma pasta do que cozinhar um arrozinho, que é um pouquinho, tudo bem que continua sendo carboidrato, mas era algo que eu gostava mais, gosto mais do que o macarrão. E é uma lembrança também do meu país, né? Porque a gente come muito arrozinho com feijão. Mas eu falava, mas já que ele não gosta de comer muito arroz com feijão, eu vou fazer o macarrão. Eu sempre pensava no outro. E aí eu comecei a pensar em mim. Aí às vezes o Valério falava, o que tem para comer hoje? E eu falava, arroz. Arroz de novo? Eu falava, sim, arroz de novo. Por quê? Eu não como macarrão de novo todo dia? Eu também tô cansada de comer macarrão. Então se eu posso comer macarrão, por que ele não pode comer arroz? Então eu passei também a fazer a minha própria comida. Eu passei a fazer as comidas que eu gosto. Passei a pensar mais em mim também. Porque quando eu morei ali na Itália, às vezes as pessoas falavam que esquifo, que nojo, quando eu comia algo do meu país, porque eles não gostam muito de alho, de cebola. Quem vive na Itália sabe que não são todos, mas que a maioria dos italianos ali em Nápoles, vou falar de Nápoles porque foi onde eu vivi, e no norte da Itália também, muitos italianos não gostam do alhozinho amassadinho, sabe, na comida. Eles simplesmente colocam o alho na panela com óleo, e eles viram de um lado para o outro, quando está douradinho, eles tiram o alho inteiro e jogam fora. E eu ficava pensando, então eu vou cozinhar sem alho, porque os italianos não gostam de alho. E hoje eu já não penso mais assim, eu faço minha comidinha com alho e eu não vou cozinhar 2 vezes. Eu também tenho o direito de fazer a minha comida, assim como eu como a comida do país onde eu estou vivendo. Assim como eu sou casada com um italiano, o italiano também é casado com uma brasileira. Então eu passei a pensar mais em mim, passei a fazer coisas que eu gosto e pensar mais em mim, ao invés de pensar, eu estou na Itália, eu casei com um italiano. Mas eu passei a pensar, ele também casou com uma brasileira. Então você que é casado com um homem de um outro país, inclusive, cuidado para você não se integrar demais à cultura do país do seu marido e deixar de lado a sua cultura. Eu conheço, inclusive, brasileiras que elas falam o português e depois, na metade da frase, elas começam a falar italiano. E conheço também brasileiras que elas nem falam mais o português. Você conversa com ela em português e elas respondem em italiano. E falam que esqueceram a língua. Como assim, gente, esquecer a língua? Você não pode deixar morrer a sua cultura. Tudo bem que, às vezes, você soltar um italiano na frase ou não lembrar aquela palavra, até é aceitável, mas você falar completamente outra língua e falar que você não fala mais a língua do seu país é uma pena. E eu, inclusive, eu sempre inseri isso na vida dos meus filhos, eu sempre falei português, os dois falam português, vocês veem aí, não falam perfeitamente porque eles não vivem no Brasil, não estudam em escola brasileira, mas eles entendem completamente, conseguem fazer uma comunicação em português. Então eu passei aqui para poder falar isso para vocês também. Cuidado, independente do país onde você vive. Isso é um conselho até para todas as pessoas casadas, mas eu falo para quem é casado com um imigrante especificamente, porque aconteceu comigo que por muito tempo eu deixei de fazer as coisas que eu gostava de fazer por causa que eu estava morando em outro país. Por exemplo, eu tinha vergonha no início até de andar a pé, só porque não era muito comum ali em Nápoles especificamente, mas também em Milão, não era muito comum a pessoa andar
uma distância muito longa a pé para poder ir ao supermercado. A pessoa sempre a maioria pega o carro para poder ir ao supermercado. Então, a maioria das pessoas que você vê caminhando a pé, por exemplo, de bicicleta, são pessoas africanas, pessoas estrangeiras, mas os italianos, eles sempre vão andar de carro ou de ônibus. Então, eu deixava de andar a pé e às vezes eu falava, nossa, eu andava tanto a pé no meu país, por que agora eu tô assim? Uma outra coisa também que eu acabei pegando, assim, é de reclamar de tudo. Os italianos, eles adoram reclamar da vida, adoram se lamentar, se lamentar. E o Valério, ele faz muito isso, e eu estava pegando isso também. Por exemplo, quando você pergunta o italiano como que ele está, ele fala, se vai avanti, insomma. Tipo assim, a maioria não vai dizer bene, tutto bene, igual a gente que pode estar aí caindo um meteoro na Terra, que você fala, oi, tudo bem? E a pessoa fala, tudo bem, e você? Eles sempre vão ter algo a reclamar e a falar. Eu estava pegando isso. E graças a Deus, eu tenho deixado isso da minha vida, eu tenho deixado isso para lá. Às vezes, por exemplo, eu trabalhei ontem, no meu trabalho não é que foi tão legal, aconteceram umas coisinhas ali, e o Valério chegou já reclamando do trabalho deles, não sei o que, foi horrível, não sei o que. Eu falei, olha, o meu também foi, mas fazer o que? Trabalho, deixa o trabalho lá. Então a gente tem que começar a cortar isso e ser quem a gente é. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha ajudado um pouco, porque às vezes a gente não tem uma pessoa para dar um conselho quando a gente sai de um país para o outro. E a gente acaba fazendo tudo aquilo que as pessoas daquele país acaba se inserindo mais na cultura deles e deixando um pouco a nossa de lado. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no canal para a gente chegar a 6.000 seguidores e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!